Bom dia. O assunto que a gente vai abordar agora, nesse exato momento, é de sociologia. Desculpe. Bom, o assunto que a gente vai falar é o capítulo 6, Capitalismo e Globalização, né? Página 107 a 117, que vai falar sobre o estado do bem-estar social e o neoliberalismo, a globalização e a financiarização, a China, que é um novo gigante mundial, os Estados Unidos versus a China e o caso do 5G. É os assuntos que a gente vai abordar, certo? Eu espero que de fato vocês absorvam a informação. Veja, o capitalismo é um sistema econômico predominante no mundo contemporâneo, né? Baseado, e todo mundo sabe, na propriedade privada dos meios de produção, na busca pelo lucro, é evidente, e na livre concorrência. Só que desde a sua origem, que foi mais ou menos em meados do século XVI, com o mercantilismo e a expansão marítima europeia, o capitalismo ele evoluiu e se adaptou, inclusive às transformações históricas que estavam acontecendo naquele exato momento, passando por diferentes fases, como, por exemplo, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e, mais recentemente, o capitalismo que a gente pode categorizar como um capitalismo global. Só que a globalização, esse sistema que ultrapassou fronteiras nacionais, ou seja, em termos mundiais, é evidente, a partir da segunda metade do século XX, né, especialmente após aquela situação que foi até relatada do acontecimento ali, eu não sei se vocês chegaram a assistir, que teve a queda do muro de Berlim. Isso foi noticiado, né, na imprensa até então, naquele período, quando aconteceu. Foi em meados de 1889, né? E assim, muitos de vocês não eram vivos, né? Eu era também pequeno, mas foi uma situação que foi noticiado pelo mundo inteiro e o avanço das tecnologias da informação também. Então, a partir daquele momento, né, que aconteceu todos esses fatores, o mundo ele passou a viver um processo de integração econômica, uma integração, podemos dizer, cultural e também tecnológica, porque foi dali que começou a ter esses desenvolvimentos, podemos dizer assim, em termos planetários. As empresas multinacionais, né, elas expandiram, no caso, suas atividades. Cadeias produtivas, elas também conseguiram se internacionalizar, podemos dizer assim, e os fluxos de capitais, eles passaram a circular quase instantaneamente. Entretanto, a globalização, ela gera contradições sociais. Ampliou o acesso à informação, é evidente. Isso foi um papel bom e que trouxe benefício. Mas também, ao mesmo tempo, ela agravou as desigualdades entre os países ricos e os países pobres. Aumentou o comércio mundial, sim, é um benefício. Só que, por outro lado, ele fragilizou economias locais e trouxe novas formas de dependência econômica e tecnológica, né? Então, isso aí foi um lado negativo da globalização. A questão do bem-estar, que foi citado no livro de vocês, do neoliberalismo. Após a Segunda Guerra Mundial, que essa Segunda Guerra Mundial ela acontece em 1939 a 1945, muitos países capitalistas, é evidente, criaram o chamado estado do bem-estar social.
que era muito inspirado nas ideias do economista John Keynes, né? E ele defendia, esse modelo defendia a intervenção do Estado, né, na economia para garantir os direitos civis básicos, direitos sociais, como saúde, como a educação, como a previdência e emprego, e reduzir a desigualdade. Só que de mil, entre os períodos de 1945 a 1973, ficou conhecido como a Era de Ouro do Capitalismo. E por que eu vou te falar? Porque houve um crescimento econômico muito grande. Também houve a ampliação de direito trabalhista. Isso é fato. Entendeu? Só que, em contrapartida a isso, a partir da crise do petróleo, que acontece em 1973, e do aumento da inflação e do desemprego, o modelo de Keynes, ou keynesiano, podemos dizer assim, que era como era conhecido, entrou em colapso. E nesse contexto, surge o que a gente chama de neoliberalismo, que era liderado pelo economista Friedrich Hayek e o Milton Friedman, né? E aplicado politicamente por líderes como Margaret Thatcher, do Reino Unido, e Ronald Reagan, que é basicamente nos Estados Unidos, né? E o que o neoliberalismo ele defende, né, para quem não sabe? O neoliberalismo ele reduz o papel do Estado na economia, né? Para quem é liberal é isso. Ele privatiza as empresas públicas. Então, esses movimentos políticos que defendem a privatização, eles são neoliberais, né? Porque eles privatizam as empresas públicas, né? Só para que você compreenda. Há uma flexibilização das leis trabalhistas, ou seja, existe as leis trabalhistas, mas não deve ser a ferro e fogo em prol do trabalhador. Tem que ter uma flexibilidade para que também o empresário ele não possa perder diante da contratação de um empregado. E aí existe essa flexibilização das leis trabalhistas e abertura comercial e livre mercado. Então são esses 4 tópicos, né, que de fato o neoliberalismo defende. E embora tenha estimulado a competitividade e a inovação, esse modelo neoliberal também aumentou as desigualdades sociais. Por quê? Porque precarizou o trabalho e também enfraqueceu as políticas públicas. A questão do que está no livro de vocês, que é a globalização e financeirização. A partir da década de 1980, o capitalismo ele passou a viver uma nova fase, marcada pela financeirização da economia. E o que seria isso? A financeirização da economia é quando o capital financeiro, seja bancos, os bancos, as bolsas de valores e os fundos de investimento, eles passam a dominar o sistema produtivo, entendeu? E em vez de investir na produção de bens e serviços, grandes corporações e investidores, eles passaram a lucrar com o que a gente chama de operações financeiras e especulações. E aí, com a globalização, ele amplia esse processo. Com o avanço da informática, da internet, com o avanço das comunicações, o fluxo de capitais, né,
circulam de forma instantânea e de forma global. Então a economia torna-se, a partir daí, interdependente, podemos dizer assim, interdependente, mas também instável, né? Não é estável, é instável. Por quê? Porque crises locais podem ter repercussões mundiais. Por exemplo, uma crise acontecendo no Brasil pode repercutir nos países vizinhos e até países mais distantes. Por exemplo, países da América do Sul. Né? Então, crises locais elas podem ter repercussões mundiais, como a crise asiática, que aconteceu ali em 1997, e a crise financeira de 2008, originada nos Estados Unidos. Então, a financiarização, ela gera o que os sociólogos sempre comentam, que chama de capitalismo de cassino, em que o lucro rápido e a especulação, elas predominam sobre o investimento produtivo e social. Então, esse é um dos pontos que, de fato, incomoda. E aí surge no material de vocês um assunto que é bem interessante, que é a China como novo gigante mundial. A China se torna um novo gigante mundial. E por quê? Desde o final do século XX, né, a China ele emergiu como uma das maiores potências econômicas do planeta. Após a Revolução Comunista, né, eu não classifico dessa forma comunista, mas eu tenho que colocar comunista porque é o que como é conhecido, então vou pela máxima, certo? Após a Revolução Comunista de 49, liderada por Mao Tse-tung, o país ele viveu décadas de isolamento econômico, né? Isso daí, se você pegar a questão histórica, você vai entender dessa forma. Mas, no entanto, a partir de Deng Xiaoping, né? A partir de 1978, nessa faixa, a China, que antes era um país que era fechado, ela começa a ter um processo de abertura econômica controlada e combinando o planejamento estatal com os incentivos ao mercado. Então, um modelo conhecido como socialismo de mercado, que é onde traz socialismo, um planejamento que tem os planejamentos estatal com incentivo ao mercado. Né? Algumas pessoas chamam de capitalismo de Estado, né? Eu não considero dessa forma, né? Eu coloco socialismo de mercado. Mas só que, independente do nome que você quiser usar, essa combinação ela resulta em um crescimento econômico impressionante, onde a China, que era um regime fechado, certo? Ela torna-se a segunda maior economia mundial. E ela só perde hoje para os Estados Unidos. Entende? E um dos maiores centros de produção industrial e tecnológico. Um ator decisivo no comércio internacional, e especialmente no setor de manufaturas e também de eletrônicos. Por quê? Porque a China se torna um ator, vamos dizer assim, um ator. Por quê? Porque na realidade ele que comanda os setores de manufatura e eletrônico, que é de fato um dos setores que mais arrecada dinheiro. Então, nos últimos anos, o país ele investe fortemente em inovações tecnológicas, porque isso dá muita grana. Ele investe também em energia limpa, né? E é um tipo de energia, basicamente, que é totalmente diferente, né? Do que é mais comumente usado nos dias atuais. E por isso tem até o carro aí, BYD, né? E tem energia limpa, né? Tem a inteligência artificial, são muito desenvolvidos. E iniciativas geopolíticas da nova rota da seda também
eles são muito desenvolvidos, que amplia a sua influência econômica sobre, inclusive, a Ásia, a África e a própria Europa, porque eles são um dos maiores detentores desse tipo de produção. Tá dando para entender? Então, a China, ela hoje, ela é a segunda, mas a chance dela ser a primeira economia do mundo não vai demorar muito, não. Porque o crescimento dela é basicamente muito maior do que todos os outros países que hoje se encontram. Tá dando para entender? E é por isso que essa política de Donald Trump é de desespero econômico, no sentido de manter a hegemonia. Entendeu? E é por isso que ele tem esse tipo de atitude para com os países da Europa, que inclusive teve com o Brasil recentemente, porque ele não quer perder a hegemonia cambial. E também o seu poderio financeiro, né, de outros momentos da história. Né? Então tem essa situação também. A questão dos Estados Unidos e China, que alguns até consideram, alguns geopolíticos, eles consideram que a questão de China e Estados Unidos é uma questão de uma guerra fria na tecnológica, podemos dizer assim. E por quê? Veja, a ascensão chinesa, ele começa a alterar o equilíbrio global. Por quê? Os Estados Unidos, que até então liderava a economia de forma folgada e sempre teve hegemonia no mundo, e é o país que tem uma política mundial desde o fim da Segunda Guerra Mundial, começa a observar a China, né, como um rival estratégico. E esse tipo de confronto não se dá apenas no campo militar. Porque eu não sei se vocês sabem, a China, a China é um país que tem um poderio militar gigantesco, que chega inclusive próximo ao poderio militar russo. Então é complicado. Só que não é só isso, é a questão da quantidade de pessoas que existe no país, que é muito grande. A questão territorial também é grande. O desenvolvimento tecnológico também é grande, comercial também é grande, informacional também é grande. Então, a chamada Guerra Fria que aconteceu no passado entre Rússia e Estados Unidos, a nova Guerra Fria, ela envolve, primeiro, disputas comerciais com tarifas, barreiras entre os dois países, a corrida tecnológica, especialmente em áreas como a internet 5G, que é muito conhecida, né? Que é muito mais rápida, inclusive, semicondutores e inteligência artificial, a influência geopolítica, com a China ampliando, inclusive, presença na África, na América Latina, inclusive com o Brasil e a Ásia, né? Enquanto os Estados Unidos, eles tentam conter a expansão chinesa. Então, essa rivalidade, ela define um novo cenário, entende? Da dita globalização. Um mundo que começa a se tornar multipolar, no qual a hegemonia americana, né, de fato, ela começa a ser desafiada. Porque, veja só, o Japão, ele é um país que até então era o segundo país mais que tinha um poder financeiro que chegava próximo dos Estados Unidos, que é o segundo país mais rico do mundo. Só que perdeu esse posto para a China. E o crescimento chinês, ele é muito fora do esquadro. E com esse espaço largo que a China está tendo, a consequência é que ela pode se tornar um país com a maior potência mundial, como o país com maior potência mundial. E ela começa a desafiar a hegemonia americana, e ela é desafiada, inclusive, por também novas potências emergentes. E a questão do 5G, aonde entra referente a isso? Para quem não sabe, 5G é a quinta geração das redes móveis, da internet, né, de comunicação. Elas são responsáveis, né, por velocidade de conexão que é até 100 vezes maior do que a 4G que a gente tem, que eu diria que a maioria das pessoas tem. E essa tecnologia, ela permite o avanço da internet das coisas,
né? Tipo o IoT, de carros autônomos, de cidades inteligentes, de aplicações financeiras baseadas em dados em tempo real. Por quê? Porque ela é muito rápida. A disputa hoje pelo controle da 5G, ela começa a se tornar um signo de competição entre a China e também os Estados Unidos. Então, a empresa chinesa hoje, ela desenvolveu uma tecnologia avançada nessa área, que provocou inclusive algumas reações negativas dos Estados Unidos, que começaram a acusar a China de espionagem e também de risco à segurança nacional. Então, os Estados Unidos eles pressionaram os seus aliados, como o Reino Unido, como a Austrália, como o Japão, e não e essa influência foi dizendo o seguinte, que esses países que faz parte da União Europeia, normalmente, ou que são países que são países desenvolvidos, né? A Austrália é um país relativamente desenvolvido, o Japão também, o Reino Unido também. E esses países que têm um desenvolvimento no quesito urbanização muito bom, começaram a receber influências dos Estados Unidos para que eles não aderissem ao 5G chinês. Porque se eles começassem a aderir ao 5G chinês, os Estados Unidos perderia mercado nesse ponto para a China. Então, os Estados Unidos começaram a alegar que a China estava praticando espionagem, alegando que isso daria à China, inclusive, o poder sobre as redes de informação mundial. Então, por trás de todas essas questões técnicas, há um embate político e econômico. Por quê? Porque quem domina o 5G hoje, ele de fato vai controlar o futuro da comunicação, né, que a gente tem, esse tipo, tanto a comunicação social, né, como a comunicação em todos os aspectos, tanto a inteligência artificial, como no mercado de dados, como nos pilares da economia do século XXI. Então, a disputa de fato hoje é referente à questão da tecnologia 5G. E essa tecnologia 5G, ela de fato vai ser a guinada para os países que querem manter a hegemonia no mercado internacional. E é por isso que existe essa disputa desenfreada. Ok? Então, esse é o assunto, basicamente, de sociologia, do capítulo 6, né, capitalismo e globalização. E eu espero, de fato, que vocês possam absorver as informações e, de fato, tirar notas boas na prova. Tá bom? Um abraço, professor Rafael Nascimento.